Bom dia, alunos. Chegamos ao PET 7, volume 7 do oitavo ano. Então, assim, peço para que quem tem atividade pendente faça, né? Porque está se encerrando o ano. E estou à disposição para tirar dúvidas, seja no Google Classroom ou no Conexão Escola. E vamos ver, né, o que está tratando esse PET do volume 7 no conteúdo de História. A gente vai falar da semana 1 a 4, tá? O tema é o movimento imigrante no Brasil. Tem um texto falando da imigração, lê-lo, né? Número 1. Qual a relação entre a chegada dos europeus nas lavouras brasileiras no século XIX e o processo de abolição da escravidão no Brasil? Bom, aqui, ó. Baseando-se na premissa racista de superioridade racial do branco europeu sobre a população negra. A elite da sociedade brasileira passou a financiar a chegada de imigrantes da Europa para trabalhar nas lavouras do Brasil, alegando que eram mais capacitados. Então esse é o primeiro, não. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Tá? 2. Tendo como exemplo a fazenda de Nicolau Vergueira em Limeira, São Paulo, esse processo de contratação do trabalho dos imigrantes descrito no texto era lucrativo ou prejudicial ao fazendeiro? Justifique. Então aqui, ó. Aqui, embaixo. Ó. Esse sistema era fundamentalmente produtivo ao brasileiro, prejudicial aos imigrantes, uma vez que o dono das terras reserva para si as melhores terras, onde seus escravos iriam trabalhar e deixava os imigrantes com áreas menos produtivas. Aqui, até aqui. Tá? Responde o número 2. 3. Pesquise sobre as comunidades de imigrantes que chegaram ao território brasileiro e permaneceram preservando aqui seus aspectos culturais. Em sua opinião, essas comunidades têm o direito de manter sua identidade cultural? Bom, eles têm o direito, né, de manter a identidade cultural, porque esses imigrantes, por exemplo, em São Paulo, né, tem uma comunidade italiana muito forte, né, no sul do país tem comunidade de alemães, né, e aí tem festas, né, como o Oktoberfest, né, eles têm comida italiana aqui no Brasil, então é, você vai fazer uma pesquisa e, na sua opinião, eles têm direito de manter essa identidade cultural? Sim, né? Por quê? Porque acaba que o Brasil é um país que acolhe, né, toda a diversidade cultural. Pelo menos normalmente, né? Semana 2. Crescimento do zero e a Guerra de Secessão. Oeste americano. Tá. Doutrina Monroe. Número 1. Qual era o objetivo norte-americano com a doutrina Monroe? Aqui, doutrina Monroe. Né? José se autoproclamava legítimo defensor dos povos americanos contra a imposição europeia. Sob o lema América para os americanos, buscava exercer seus domínios sobre os demais povos do continente, agindo de acordo com seus interesses imperialistas. Então, essa parte aqui toda responde o número 1. 2. Cite o impacto da ocupação dos territórios do oeste americano para as comunidades indígenas.
Acho que no texto, propriamente dito, não tem não. Mas, o que acontece, né? Aqui, ó, número 2. Cite o impacto da ocupação dos territórios do oeste americano para as comunidades indígenas. Surgiu até um estilo de cinema, né, que é o faroeste, né, aquele filme americano que tem o combate com os índios, né. Nesses filmes o índio sempre é vilão. Então o impacto da ocupação dos territórios do oeste americano para as comunidades indígenas foi péssimo, né, porque as terras foram tomadas dos índios, como aconteceu aqui no Brasil, né, que eram os primeiros habitantes, né, do nosso continente, e o extermínio, né, deles. Né. Hoje os índios norte-americanos, alguns vivem em reservas, né, que aí teve reserva ainda de terra, né, mas eles têm uma situação de opressão no início, aí, de combate, né, de matarem e ficarem com as terras indígenas. Quais as principais diferenças sociais entre os estados do norte e do sul dos EUA no século XIX? Por que essas diferenças levaram ao conflito armado? Aí eu só vim aqui, tem no texto. Ó, os Estados Unidos eram divididos e rivalizados entre os estados do norte, industrializado e tecnológico. Ó, tudo isso aqui. Tá? Esse qual parágrafo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Tá bom? Semana 3. Tema: a consolidação do Estado norte-americano. Número 1. Com base no texto estudado com auxílio do seu livro didático, responda. Letra A. Por que a vitória dos Estados da União possibilitou a rápida transformação da sociedade estadunidense em uma potência industrial? Ó, primeiro parágrafo. Ó. A vitória dos Estados da União na Guerra Civil Americana consolidou o caráter industrial tecnológico da sociedade estadunidense, surgiu uma forte burguesia industrial. Primeiro parágrafo. B. Aponte o impacto negativo da conquista do oeste americano para os nativos da região. Nativo da região é o indígena aqui, ó. Aqui, ó. Este domínio, infelizmente, representou o genocídio de várias comunidades indígenas. Os índios foram mortos para eles ficarem com as terras deles. C. Cite o fator que possibilitou a rápida integração das comunidades da costa leste e oeste americanas. Para facilitar o acesso e transporte entre as costas leste e oeste, uma grande malha ferroviária de ferrovias foi construída, cortando quase todo o território estadunidense, onde se transportavam pessoas, carvão, produtos agrícolas e a própria história dos Estados Unidos. Tá? D. Na sua opinião, a sociedade norte-americana representa uma nação de liberdade e oportunidade aos imigrantes? Aí tá aqui, ó. Entretanto, as oportunidades destinadas aos estrangeiros na sociedade norte-americana
representavam as tarefas braçais mais árduas, com baixos salários, que a população local preferia não exercer. Tá? Até o final. 2. Você foi informado no texto que os primeiros imigrantes nos Estados Unidos sofreram com a xenofobia e perseguição religiosa. Esse tipo de preconceito ainda está presente na sociedade mundial? Exemplifique. Aí aqui está explicando o que é xenofobia, tá? Que é um nome utilizado em referência ao sentimento de hostilidade e ódio manifestado contra pessoas por elas serem estrangeiras ou por serem enxergadas como estrangeiras. Esse preconceito social tornou-se mais comum em virtude do grande fluxo de imigrações que tem acontecido. A xenofobia é manifestada contra diferentes grupos em todo o planeta. Na Europa, por exemplo, os árabes e muçulmanos têm sido alvo de grande preconceito, assim como os mexicanos e latinos, em geral nos Estados Unidos. Então, o que acaba acontecendo? Esse tipo de preconceito ainda está presente na sociedade mundial? Sim. Né? Aqui o texto mesmo já dá um exemplo. Ó. Na Europa, por exemplo, né? E aí você completar aqui. Semana 4. Imperialismo norte-americano na América Latina. Defina os objetivos do chamado Destino Manifesto. Destino Manifesto, que a sociedade estadunidense acreditava que era sua missão divina dominar, intervir e impor sua cultura aos demais povos americanos, considerados por eles como bárbaros e inferiores. Aqui, tá? Dois, o que foi a emenda Platt? Aqui, onde Cuba cedia aos Estados Unidos territórios para a instalação da base militar de Guantánamo, sob tutela americana até os dias de hoje, além de dar direito aos norte-americanos de invadir a ilha para defender seus interesses políticos e econômicos. 3. Defina a política do Big Stick. Grande porrete. Os latinos deveriam cumprir suas obrigações financeiras com as empresas estadunidenses instaladas em seus países. Caso descumprissem tais determinações, os Estados Unidos poderiam aplicar pesadas sanções às nações dominadas, podendo até sofrer invasões militares. E é isso, né? Terminou a semana 4. E, enfim, obrigado a todo mundo que me escutou até aqui. Fiquem bem.